Olá a todos, professor Tiago Maia novamente aqui com vocês, a fim de dar continuidade à disciplina de Metodologia e Linguagem de Programação Avançada. Bem, pessoal, esse é um segundo vídeo associado ao conteúdo de introdução ao JUnit. Na aula passada a gente teve a oportunidade de contextualizar um pouquinho a aplicação de testes unitários em projeto Java. Vimos que o JUnit é um framework que viabiliza a automação desse tipo de processo de projeto. Nós também vimos como configurar o NetBeans, que é o nosso estudo de caso na disciplina, para que a gente possa utilizar o framework a partir da aplicação de um plugin específico para o JUnit, para que ele fique disponível no nosso projeto Java. Aprendemos também a partir de um pequeno exemplo contextualizado como criar casos de teste, classes de teste, né? Por exemplo, a gente criou uma classe calculadora, que por enquanto ela só tem dois métodos, né? Somar e subtrair. A gente aprendeu a criar uma classe de teste associada à classe a ser testada. Normalmente, as classes de teste são criadas aqui no pacote de teste, com o mesmo nome da classe a ser testada, inclusive os mesmos pacotes também, seguida a mesma grafia, com a adição do identificador teste, associado ao nome da classe a ser testada, né? A gente viu como criar e atualizar essa classe de teste, além de realizar pequenos testes, tanto no método somar, quanto no método subtrair. A gente viu que é um padrão, né, no JUnit, colocar o @teste para identificar que isso aqui não é um método comum, é um método de teste associado ao método subtrair, onde o identificador sempre vai ter a palavra, um identificador teste, antes do nome do método a ser testado. A gente já aprendeu a utilizar o primeiro método de teste do JUnit, que é o método AssertEquals. Na aula de hoje a gente vai aprender a realizar testes em cima de outros tipos de método, porque observem que até o momento a gente só fez testes em métodos com retorno numérico, né? E o AssertEquals cabe muito bem para a realização desse tipo de teste, para a realização desse tipo de acessão, né? Comparar se um resultado obtido por um método a ser testado, de fato gerou o resultado esperado, né? Isso também é possível a partir de métodos que retornam string. Porém, e se eu quero ver se um método está demorando muito tempo ou não para gerar a saída esperada? Esse é um detalhe que eu também preciso me preocupar nos testes, verificar se um método está eficiente o suficiente para gerar o meu resultado esperado. Se ele está levando muito tempo para concluir um processamento implementado. Esse é um dos objetivos da aula de hoje que a gente vai começar a codificar a partir de agora. Bem, pessoal, o que é que a gente vai fazer para contextualizar esse tipo de teste? Voltemos à classe calculadora, né, que é a classe na qual a gente está criando métodos que no futuro eles vão poder ser testados a partir da classe calculadora teste, né? Pois bem, a gente já tem um método somar, um método subtrair. Vamos supor que a gente, porventura, venha criar um método que gere números sequenciais e a gente, de forma intencional, a gente faça com que esse método nunca termine. Já para a gente poder exemplificar a aplicação de um teste do tipo timeout. Então vamos lá, né? Vamos criar aqui, por exemplo, um método public void. A gente vai fazer com que esse método não gere retorno. Vamos chamar ele de gera números infinitos. E ele também não vai depender de parâmetros, já que os números vão ser gerados dentro do próprio corpo do método, certo? Pois bem, esse método simplesmente vai fazer o seguinte: eu vou ter uma variável com escopo local aqui que eu vou chamar de num, ela representa o próximo número a ser gerado na tela, e ele vai começar por 0, e enquanto o meu laço for verdadeiro, significa que eu estou criando aqui um laço infinito, eu vou imprimir na tela sys.out.println o valor dessa variável mais, certo? É isso simplesmente que o método public void gera números infinitos faz. Ele gera, exibe, gera, exibe, gera, exibe, certo? Vamos supor que eu tinha essa proposta, certo? Então salvei. E salvando a classe, agora esse método, a partir desse método, melhor dizendo, eu posso atualizar minha classe de teste e fazer com que eu possa implementar o método de teste associado ao gera números infinitos. Para isso, eu vou clicar com o botão direito em cima da classe a ser testada, vou selecionar a opção ferramentas e logo em seguida clicar em criar e atualizar testes. Como a classe de teste já foi criada, simplesmente eu vou poder realizar uma ou a sua atualização.
Note aqui que ele diz que a classe de teste já existe, né? Ela vai ser atualizada. Vou clicar em OK. E a gente vai ver agora que, além dos métodos testar, somar e subtrair, agora eu tenho o método teste gera números infinitos. É ele que eu vou atualizar e manipular a partir de agora. Observe, inclusive, que a forma como ele sugere que eu faça o teste é um pouquinho diferente dos outros métodos. A gente acabou de criar um método que nos gera retorno e que não depende de parâmetros. Portanto, ó, ele não cria variáveis a serem submetidas, ele não faz o uso do assert equals, porque o método não gera retorno. Portanto, só as características das instruções já deixa claro que aqui eu vou ter que fazer um teste um pouquinho diferente. Note aqui também que ele imprime uma mensagem a ser exibida no relatório de testes, no caso para demonstrar que o método gera números infinitos está sendo testado. Gera uma instância da classe calculadora, porque só assim ele vai ter acesso ao método gera números infinitos a serem testados, porém ele continua a usar o método fail aqui para exemplificar um teste falho, né? Como a gente não quer que falhe por esse caminho, e sim para verificar tempo de execução, então aqui eu vou tirar a linha do fail para garantir que o método não falhe por causa desse motivo, e sim por causa de um teste que falhou em tempo de execução. Beleza, então como eu posso fazer um teste de timeout nesse caso aqui, né? Notem que o JUnity possui algumas annotations, algumas anotações que alteram a propriedade de métodos Java para métodos de teste, né? Por exemplo, @teste indica que esse método está associado ao teste de outro método. Daqui a pouco a gente vai ver esses métodos gerados automaticamente, né? O setup class e o teardown class, que também possuem annotations, né? O annotation before class e after class. Portanto, o framework JUnity vai fornecer essas e outras anotações que te permitem configurar testes unitários a partir dele, certo? Por exemplo, no nosso caso aqui em teste gera números infinitos, eu quero analisar um timeout específico. Por exemplo, eu quero fazer com que o método gera números infinitos gere ou retorne os dados que eu preciso no máximo em até 1 segundo. Esse método, para, por exemplo, ser considerado de qualidade, ser considerado eficiente, ele não pode demorar mais do que 1 segundo para retornar ou gerar a saída que eu propus que ele gerasse, certo? Para que eu possa fazer um teste de timeout, eu vou ter que fazer uma configuração na minha annotation. Annotations de JUnity podem ter parâmetros. Esses parâmetros podem ser indicados a partir do abre e fecha parênteses. Note que, se você segurar Ctrl e apertar espaço, você vai ter acesso a dois tipos de configurações para essa annotation, né? Eu posso analisar se uma exceção esperada de fato foi lançada, como eu posso analisar o tempo de execução de um método a ser testado, certo? Se eu quiser analisar o tempo de execução de um método, eu vou digitar entre os parênteses do @teste o parâmetro aqui, ó, timeout. O parâmetro timeout recebe um tempo em milissegundos, na qual vou definir o limite de tempo para que esse teste possa ser executado, ou para que meu método possa concluir o seu processamento. Esse valor é um valor em milissegundos, né? Portanto, como eu exemplifiquei, eu queria que esse método concluísse seu processamento em até 1 segundo. Então aqui eu vou digitar 1000 milissegundos, que equivale a 1 segundo, né? Então aqui eu defini um timeout. Então o método gera números infinitos, vai ser obrigado a respeitar esse tempo limite para gerar a resposta esperada, né? Ou gerar uma determinada saída, ou concluir de fato o seu processamento. E isso seria o suficiente para poder fazer meu teste de timeout, certo, pessoal? Para que a gente possa verificar se de fato a gente vai conseguir atingir esse objetivo, eu salvei. Vou executar meu teste clicando no botão direito no teste e em executar arquivo. Nosso relatório de teste vai ser exibido no nosso console e aí a gente vai poder verificar o feedback associado ao passamento ou não dos testes. Então note aqui, ó, que meu caso de teste passou em 66,7%. A gente teve justamente o único erro que existiu, ó, foi aqui em
teste gera números infinitos. Causou um erro, ó. Test timeout after 1000 milliseconds. Significa que ele passou dos 1000 milissegundos que a gente especificou. Nota que aqui, no meu programinha, ele gerou alguns números. Tá vendo? Até que chegou um ponto que ele... Opa, vamos terminar isso aqui, porque já passou dos 1000 milissegundos. Então ele quebrou a execução, mostrou que ele testou subtrair e somar, e aí ele terminou meu teste indicando que, de fato, ele falhou. Certo, pessoal? Ok? Até aí? Joia! Pronto, a gente fez um exemplo que permitiu que esse teste falhasse, né? Vamos ver se de fato ele está analisando esse tempo milissegundo de forma correta. No lugar de fazer com que o while rode infinitamente, vamos fazer com que o while repita enquanto o num for menor que 20.000. Vamos ver se, para gerar o número 20.000, o Java consegue gerar esse número ainda no tempo de 1 segundo. É um teste interessante, né? Então vamos lá. Salvei, vou realizar o teste de novo. Dessa vez com essa atualização, agora eu não tenho mais um laço infinito. Gerando o relatório de teste unitário novamente. Resultado do teste, tá vendo? Agora foi aprovado. Meus testes demoraram 1 segundo. Então aqui, note que o gera números infinitos, quase que a gente gera outro erro nos testes, porque eu não treinei isso, certo, pessoal? Foi um teste aqui aleatório, coube quase que exatamente em 1 segundo, 0,996 segundos. Então, meu Java aqui, minha máquina virtual Java levou quase 1 segundo de fato para poder exibir os números de 0 a 20.000. Olha que legal. Então, agora a gente fez um exemplo de que o teste provou que esse método respeita o tempo de processamento que eu especifiquei nos meus testes. Beleza. Agora, e se eu tiver um método que gere true ou false como retorno, né? O método assert equals fica meio estranho para ser aplicado no escopo de saídas ou de retornos booleanos, né? O teu JUnit também vai te fornecer métodos de teste específico para esse tipo de retorno. Por exemplo, claro que esse método que eu vou criar aqui, assim como gera números infinitos, sai um pouquinho do escopo de calculadora. Mas lembrando, para a gente não ter que criar uma classe específica para poder fazer testes fora desse escopo, e para poder diminuir o tempo do vídeo e diminuir o tempo da contextualização, esses novos métodos, mesmo que não façam parte do escopo de uma calculadora, eu estou utilizando a própria classe para criar tais métodos. Mas lembre-se, aqui eu não estou me preocupando muito em relação a boas práticas nem nada, mas sim em mostrar o JUnit para vocês. Então vamos lá. Vou criar aqui um método public boolean, né? Porque agora eu vou ter um retorno booleano chamado de melhor time, certo? Onde esse método sempre vai receber um string com o nome do time que o usuário venha a torcer ou venha a gostar, certo? Então aqui, baseado no time que ele digitar, eu vou checar se esse time que ele digitou é o melhor time ou não. Então, se o time digitado for igual, lembre-se, pessoal, que eu estou comparando aqui um string, né? O string é um objeto, portanto não posso comparar objetos utilizando o igual a igual, que é utilizado para tipos de dados primitivos, né? Então não posso fazer isso aqui, né? Time igual a export, né? Só revisando comparações de string. Aqui, a partir da string, eu vou utilizar o método equals, e dentro do equals eu vou digitar a string a ser comparada com esse objeto. Nesse caso aqui, vai ser export, certo? Então, se o time que o usuário digitou for export, então eu vou retornar true. Significa que, de fato, o time digitado é o melhor time, certo? Caso não seja export, eu vou sempre, por padrão, retornar false. Não preciso nem implementar o else aqui nesse caso, porque se isso aqui for verdadeiro, ele vai entrar no if e a execução do método já vai ser concluída, porque o valor a ser retornado já está disponível dentro do próprio corpo do if. Caso isso seja falso, ele vai pular todo o conteúdo do if e aí vai retornar falso direto.
certo? Então aqui a gente já cumpre o objetivo e já implementa uma verdade aqui, né? Que se o time for igual ao Sport, de fato ele é o melhor time. Caso contrário, aqui caso ele digite Flamengo, muita gente vai digitar Flamengo na minha turma para poder avaliar esse código, então ele sempre vai retornar falso nesses casos. Para ver se o aluno foi teimoso e foi verificar ou alterou o método para fazer com que true fosse retornado caso ele digitasse Flamengo, eu vou criar um teste para verificar se o aluno cometeu essa audácia aqui no meu método, certo? Então, a partir de agora, vamos atualizar o nosso caso de teste. Então, eu salvo a classe calculadora, uma calculadora meio estranha, né? Uma calculadora que verifica se o time digitado é o melhor time, mas relevem isso. Só estou preocupado em atualizar minha classe de teste e verificar e apresentar para vocês alguns recursos do JUnity. Vamos atualizar a nossa classe de teste, então clico o botão direito na classe a ser testada, vou em ferramentas e logo em seguida em criar e atualizar testes, certo? Então aqui logo em seguida vou clicar aqui em OK. Pois bem, nosso método teste melhor time foi gerado, certo? Então aqui ele continua a seguir aquele padrão de gerar uma mensagem, já que o método depende de parâmetro. Então aqui ele define uma variável que permita ao programador lançar times a serem testados ao método melhor time, realiza a instância com a classe calculadora, faz o boolean result, result e logo em seguida acerte equals, e o método fail novamente que eu vou tirar, certo? Vou salvar aqui os meus testes. Antes disso, vamos digitar aqui para o melhor time. Vamos ver se o método de fato está analisando o melhor time de forma correta. Então aqui eu vou digitar export. Vou salvar novamente meu teste e vou executá-lo, clicando no botão direito e executar arquivo, né? Vamos verificar aqui no console, ó. E note que aqui no teste melhor time, ó, ele gerou um warning, ó. Note que ele esperava falso, porém retornou true, né? E logo em seguida ele diz, ó, uma falha em asserção, né? Por que isso aconteceu? Vamos aproveitar para revisar o que a gente viu na aula passada, né, pessoal? Sempre no método de teste, ó, eu estou colocando o resultado esperado e o resultado obtido, né? Lá na calculadora, eu estou planejando que Sport de fato seja o melhor time. E aqui ele está retornando true. Porém, lá no meu teste, ó, eu atualizei o time a ser submetido, mas não atualizei o resultado esperado nesse caso, né? Nesse caso, o resultado esperado de fato é true. O que fez com que o meu teste anterior não fosse como eu estava esperando, né? Para os flamenguistas está correto, mas para mim não, né? Então aqui eu salvei. E agora executando de novo meu teste, ó, o teste concluído. Então aqui, ó, de fato, passou, certo? Mas como esse método retorna, pessoal, um dado booleano, ou retorna true, ou retorna false, eu não tenho necessidade de utilizar o método assert equals. O assert equals é mais interessante quando eu vou comparar dados numéricos ou dados textuais, ou de caractere. Porém, para comparar ou analisar se de fato um método gerou verdadeiro, por exemplo, no lugar de utilizar o método assert equals, eu também tenho disponível o método assert. E note que eu segurar Ctrl espaço, eu vou ter acesso a vários tipos de comparação de dados para casos de teste. Assert equals, assert array equals, para comparar dados e conteúdos de um array. Assert false, para analisar se um método está retornando falso, mas nesse caso eu quero verificar se um método está retornando true. Nesse caso, ó, existe o método assert true. E entre parênteses eu posso digitar uma variável a ser comparada e para que eu possa verificar se de fato ele está retornando o quê? Verdadeiro. Então não só existe apenas um método assert equals. Também tem o assert true. E note que o assert true, ao contrário do assert equals, ele só depende de um parâmetro, que é justamente o retorno do método a ser testado, certo? Como ele vai retornar verdadeiro ou falso, eu sei que por ser export ele tem que retornar verdadeiro, então eu posso fazer esse teste.
e não tem a necessidade mais do resultado esperado, já que na própria assinatura do método, eu sei que eu estou comparando com um retorno verdadeiro. Então, note que ele torna o meu teste mais enxuto pela não necessidade da declaração do resultado esperado, apenas do resultado obtido pelo método. Então, aqui, ó, vou continuar gerando a mensagem para verificar se eu estou realizando o teste no melhor time. Criei a variável que representa o nome do time a ser submetido para o método, a instância para ter acesso ao método. Continuo a utilizar a variável result, que é do tipo boolean, aqui no caso desse teste, e captura a saída do melhor time. Na saída dele, eu verifico se true de fato retornou verdadeiro. Agora eu vou salvar e realizar o mesmo teste. É trocar 6 por meia dúzia, certo, pessoal? Mas, em relação à codificação, utilizando um método que faz a comparação exata para o tipo de dado a ser retornado, note que eu precisei digitar menos no meu caso de teste. Vamos fazer com que esse teste falhe? Vamos digitar no lugar de esporte, Flamengo. Esse teste eu faço questão de fazer. Eita, vai ter muito flamenguista comentando nesse vídeo, eu peguei em bomba. E note agora que o teste, ó, falhou porque esperava-se verdadeiro, porém ele retornou false, né? Então o meu teste não passou, porque eu submeti um time que de fato não é o melhor time. O melhor time é o Sport. Certo, pessoal? Então aqui está um exemplo de também como vocês podem comparar dados além de dados numéricos, né? Se você for comparar retorno booleano, eu também posso utilizar o AssertTrue. Vamos aproveitar essa classe de teste e também explicar dois métodos que foram gerados automaticamente por a gente manter marcados na hora da criação da classe do teste os métodos de setupClass e tearDownClass. Vamos verificar o escopo de criação desses métodos, né? Esses métodos foram criados quando eu cliquei com o botão direito na classe a ser testada, vim aqui em ferramentas e cliquei em criar, atualizar testes, certo? Note que o método aqui, inicializador de classe de teste, finalizador de classe de teste, estão por padrão marcados, certo? Você não precisa manter esses métodos marcados para criar os seus métodos de teste ou para realizar os seus testes, né? O inicializador de classe e o finalizador de classe são opcionais, além da geração do inicializador de teste e finalizador de teste, né? Quando eu marco inicializador de teste, significa que eu tenho interesse em criar um método setup com a annotation before. E o finalizador com escopo de criação, aqui deixar a setinha aqui em cima de novo, de um método teardown para utilizar o annotation after, né? Vamos marcar tudinho, menos javadoc e dicas de código-fonte. Vamos deixar o dicas de código-fonte. Só explicando, esse dicas de código-fonte vai justamente gerar aquele bloco de código padrão, inclusive com o método fail, para poder te orientar a criar os métodos de teste. Se você se ter autossuficiente e querer codificar os blocos de teste dentro dos métodos do início ao fim, vocês podem desmarcar a opção dicas de código-fonte. Eu vou deixar ela marcada. O comentário javadoc, ele vai gerar annotation javadoc e vai te permitir no futuro gerar javadoc. Como não é o escopo dessa aula falar de javadoc, eu vou deixar ele desmarcado e vou marcar os outros métodos que a gente vai poder implementar e explicar o porquê deles existirem, certo? Vou clicar aqui em OK, certo? Primeiramente, em relação aos métodos setupClass, annotation before class, e teardownClass, associado ao @afterClass, certo? Esses métodos são executados automaticamente nos seus testes quando a classe é invocada nos testes, nesse caso, a partir do método setupClass. Quando sua classe for ser executada para os testes, for inicializada para a execução, esse método vai ser automaticamente executado. O teardown já vai fazer o contrário, né? Ele vai ser executado automaticamente quando a sua classe ou a instância dessa classe para os testes for destruída, for encerrada, certo? Eu posso, por exemplo, a partir do método setupClass, inicializar parâmetros de teste. Se eu estou registrando o relatório de testes em um arquivo texto,
eu posso inicializar ou instanciar objetos que representam os arquivos a serem lidos, escritos e encerrados. Se eu estou salvando um log de testes em banco de dados, eu posso inicializar driver JDBC a partir da chamada do setup class antes de realizar os testes, já que os métodos de teste vão registrar as mensagens de teste no log em banco. Então, a partir do método setup class, eu posso inicializar parâmetros de teste. Como não é meu interesse fazer isso aqui, meu interesse é simplesmente mostrar que o método setup class está sendo executado automaticamente no escopo dos meus testes, eu vou botar aqui um system.out.println e aqui eu vou dizer, ó, classe inicializada, as palavras tão estranhas. Vamos botar aqui início de testes, certo? Setup class. E o tDAO class, que ele é executado automaticamente quando minha classe for encerrada, né? Após a destruição da instância da classe de teste. Então aqui system.out.println fim dos testes. Certo? Nota que eu não vou precisar fazer nenhuma chamada desses métodos a partir da classe calculadora, porque isso aqui são métodos de gerenciamento de teste. Isso só cabe para o gerente de testes ou para quem está programando a classe de teste poder ter alguns feedbacks automatizados ou inicializar parâmetros de teste. Então aqui, ó, depois de salvar minha classe de teste, eu vou executar o arquivo. Vou para o meu resultado dos testes. Noto que ele ainda está falhando por causa que o meu método ainda está aqui analisando se Flamengo é o melhor time, né? Porém, note que aqui, ó, começaram-se os testes. Ele primeiro executou e testou os métodos gera números infinitos. Ele foi testando. Como ele testa o tempo de execução, né? Aí ele terminou, né? Executou o subtrair, executou o somar, executou o melhor time, e aí, ó, fim dos testes. Então, note que na instância da classe de teste, eu tive a execução do método que a gente implementou lá em cima, né, que é o setup class, e quando terminaram-se os testes, o tDAO class tomou conta aqui da execução, e antes de concluir os testes, ele me deu tempo aqui de exibir a mensagem fim de teste. Eu poderia aqui, em tDAO class, ter destruído o objeto associado à conexão com o banco de dados, ou ter encerrado a conexão com o banco de dados, ou ter encerrado a alocação dinâmica ao arquivo a ser escrito, ou ter, por exemplo, enviado uma mensagem para o gerente de teste, para o tester, indicando que meu teste concluiu. Pode ser que eu tenha criado um teste que seja executado durante um dia inteiro. Então aqui eu poderia fazer com que o método tDAO class pudesse enviar um e-mail para o cara indicando que os testes se encerraram e ainda enviar o relatório junto. Então, para vocês verem que esses métodos, apesar de serem opcionais, podem quebrar um galho bastante para o gerente de teste poder gerenciar esses testes e automatizar alguns recursos que podem ajudar ele no feedback e na avaliação dos relatórios de teste. Bem, pessoal, os métodos setup e tDAO, eles vão ter o mesmo efeito em relação ao setup class e tDAO class. Aqui cabe um adendo em relação à versão que a gente está utilizando, né? O setup class e o tDAO class surgiram já no JUnit versão 4. Né? Até a versão 3, os métodos mais utilizados eram os métodos setup e tDAO. Porém, ambos vão ter, tanto o setup class quanto o setup, vão ter o mesmo efeito. Eles vão ser executados antes do teste ocorrer. E o tDAO class e o tDAO vão ter um efeito de serem executados quando o teste encerrar. Outro detalhe também em relação às versões do JUnit 3 para o JUnit 4 é que no JUnit 3 você era obrigado a implementar os métodos setup com essa assinatura e o tDAO com essa assinatura
caso você quisesse ter esse efeito de inicialização e encerramento de teste, métodos para inicialização e métodos de encerramento de teste. Com o JUnity 4 e a adoção das annotations, que são esses comandos que inicializam com arroba, a gente teve um recurso a mais de não ser obrigado a utilizar essa assinatura para definir um setup, por exemplo. Porque o que o framework vai seguir para definir as características de execução desse método é justamente a annotation. Então, eu posso criar um método inicializa, por exemplo, e se eu disser que ele tem annotation@before, ele vai ter funcionalidade de método setup. Então, inclusive o NetBeans, para poder garantir que um usuário de JUnity 3 não se confunda muito em relação ao padrão de implementação do JUnity 4, mesmo ele sabendo que o @before garantiria o setup, ele mantém a assinatura de método que era preconizado na versão JUnity 3, né? Então, o que vai fazer com que esse método no JUnity 4 funcione no esquema de setup não é a própria assinatura do método, e sim a minha annotation. Assim como os métodos de teste, por exemplo, nas versões anteriores de JUnity, eu tinha que implementar um método com essa assinatura, né? Primeiro, o identificador teste e logo em seguida o nome que identificasse o teste a ser executado. Mas graças à annotation @teste, eu posso fazer com que esse método, mesmo respeitando o padrão de identificação definido em versões anteriores do JUnity, ele possa de fato realizar um teste, já que ele foi anotado com @teste, para que ele funcione como um teste, certo? A mesma coisa vai para o @beforeclass, @afterclass, então isso permite que eu possa definir assinaturas de métodos diferentes, já que o framework vai seguir é a especificação identificada pela minha annotation, certo? Então aqui o before e o after vão ter funcionamentos parecidos com o afterclass e beforeclass, então aqui, de novo, ó, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, no teardown também. Vou salvar e testar novamente. Opa, cliquei errado aqui, agora sim. Resultado de testes. Então tá aqui, ó. Nota que ele vai chamar duas vezes, né? Porque um vai ser chamado logo quando a classe for preparada para os testes e o outro quando os testes forem inicializados, né? Para você ver qual vai ser chamado primeiro, uma dica que eu dou aqui, ó, é no setup class, início da classe de testes, e no teardown class, fim da classe de testes. Início de testes e fim de testes, para de fato indicar que os testes foram iniciados. Então agora, de novo, atualizando o meu relatório. Está aqui os testes sendo executados. Então agora, ó, note que, claro, eu primeiro tenho que inicializar a classe para depois inicializar os testes, né, os métodos contidos nessa classe. Assim como finalizo primeiro os testes para depois finalizar a classe de teste. Então, note que, apesar de eles fazerem a mesma coisa, a ordem de execução muda um pouquinho, né? Porque, claro, não posso acessar recursos de classe antes de inicializar a classe, né? Por isso que o setup class vai ter prioridade sobre o setup, e assim sucessivamente. Mas lembre-se, eu não sou obrigado a implementar esses métodos para viabilizar os meus testes. Se no mínimo eu tiver métodos @teste com essa demanda, eu posso, inclusive, tirar esse código gerado automaticamente, caso eu tenha esquecido de desmarcar lá na hora de criar minha classe de teste, e botar ela para executar tranquilamente. Mas é interessante vocês fazerem isso se vocês tiverem interesse em preparar alguma informação do seu teste. Por exemplo, eu não poderia gerar um log de erros no meu banco sem antes eu ter selecionado o drive de conexão JDBC com um banco de dados específico, abrir conexão, criar um statement para poder executar uma consulta de insert dentro do meu método de teste, certo? Então, é interessante métodos desse tipo quando você precisa preparar algum detalhe do seu teste antes de fato, executar os testes. O JUnity, pessoal, também na versão 4, viabilizou também a realização de outro tipo de teste
além dos testes de tempo de execução e comparação de valores. Ele também te permite checar e verificar e realizar testes de exceções. O que é um teste de exceção, né? Bem, um teste de exceção te permite verificar se um método de fato está lançando uma exceção esperada ou não, né? Às vezes a gente está preparando um código esperando que ele gere uma exceção X, mas no final ele está gerando uma outra exceção não esperada. Então, a partir do teste de exceção, eu posso fazer testes de lançamento de exceções. Para a gente poder contextualizar isso, vamos voltar para a classe calculadora e a gente vai poder implementar um método que vai permitir que a gente possa verificar se uma exceção de fato está sendo lançada ou não. Então vamos lá, né? Aqui dentro da classe calculadora, vamos criar um método aqui, por exemplo, public void, não, vamos lá, void divisão por zero, né? Problemas de divisão por zero, a gente já sabe que provocam erros do tipo arithmetic exception, né? Caso eu tente realizar uma divisão por zero, né? Então, o que é que eu vou tentar fazer aqui dentro desse método? Eu vou tentar imprimir na tela aqui com system.out.println a divisão de 2 por 0, certo? Só isso. Vou fazer ele o mais simples possível, sem retorno, sem parâmetros. Simplesmente vou tentar fazer algo que eu sei que vai dar algum probleminha aqui. Então, para tornar também o corpo do método de teste menor, eu vou considerar a criação do método mínimo aqui, inclusive sem retorno, para poder eu tentar realizar uma divisão onde eu tenha ciência do tipo de exceção que vai acontecer aqui, né? Com a exceção do tipo arithmetic exception, né? Então, eu vou verificar se de fato, ao executar esse método, é essa classe de exceção aqui que está sendo disparada, está sendo invocada pela minha máquina virtual. Salvarei a classe calculadora, né? Então, salvando aqui a classe calculadora, vou agora na classe calculadora teste e vou de novo, na classe a ser testada, de novo em ferramentas, criar aí, atualizar teste, né? A classe já existe, a gente já viu que pelo menos no escopo da aula de hoje, apesar da gente ter visto um pouquinho a lógica de uso desses métodos aqui, eu vou desmarcá-los, certo? Só vou manter marcados aqui corpo de método padrão, que são aqueles métodos que ele preenche automaticamente para a gente só dizer como é que eles vão funcionar, e os dicas de código-fonte, que é preencher esses métodos de default com códigos que eu posso ir alterando conforme a necessidade dos meus testes, certo? Então, como eu já tinha criado, o fato de desmarcar não vai tirar eles, né? Portanto, eu vou apagar. Aqui eu tenho os outros métodos já implementados, o teste somar, teste subtrair, gerando número infinito, melhor time, que eu já vou botar aqui export para que esse teste não falhe mais. Export. E vou voltar aqui para o teste divisão por zero, né? Vou tirar aqui o fail para garantir que o teste não falhe por causa disso, né? Então aqui eu vou fazer com que a mensagem de divisão por zero seja exibida, calculadora e instância de calculadora seja realizada para que a partir da instância eu possa executar o método de divisão por zero, certo? A gente viu quando foi mostrar os testes de tempo de execução que a notation@teste possui dois tipos de parâmetros que eu posso digitar entre parênteses, que eu posso visualizar segurando o CTRL e apertando espaço, né? Existe o parâmetro timeout, que eu posso definir um tempo limite de execução do método a ser testado, além do parâmetro expected, que eu vou poder definir uma exceção aqui esperada, né? Uma exceção que possa surgir na hora de testar a divisão por zero. Nesse caso, eu estou esperando que, por eu estar dividindo 2 por 0, que surja aqui uma exceção do tipo arithmetic exception, né? Então, para poder indicar que eu estou prevendo que essa exceção ocorra, eu vou botar aqui, ó, arithmetic. Nunca sei se eu estou digitando essa palavra correta. Arithmetic, tá certo. Exception. .class, né? Vou usar a sintaxe .class. E aqui eu estou dizendo, olha, eu vou executar a divisão por zero, mas eu estou esperando que, após os testes, é esperado que um erro desse tipo ocorra. Só vou fazer esse teste para verificar se de fato essa exceção vai ser disparada naquela tentativa, né, de dividir 2 por 0. Vamos tentar executar agora, depois que eu salvei. Clicar com o botão direito aqui em calculadora teste. Executar arquivo.
E logo em seguida aqui, ó, tudo aprovado, né? Divisão por zero, subtrair, somar, melhor time. Então, de fato, o Arithmetic Exception surgiu aqui. De fato, a exceção ocorreu. Aí você pode questionar, Tiago, para que verificar se uma exceção de fato está sendo esperada que seja disparada? Se eu no meu escopo de projeto, eu estou correndo de lançar exceções. Significa que meu código está gerando um erro em tempo de execução. Para eu poder ter, inclusive, a possibilidade de realizar testes com insucesso. Né? Note que eu pude realizar a divisão de 2 por 0 sem ter necessidade, inclusive, de implementar o bloco try-catch. Eu pude diminuir a codificação do meu teste sem ter necessidade de delimitar o cálculo a ser testado entre try-catch. Certo? Muitos questionam o uso desse tipo de teste em classe de teste, porém é uma possibilidade. Você pode, eu sei que esse cálculo vai dar merda. Então você bota na annotation a indicação de que uma merda desse tipo vai acontecer. Se acontecer, releve. Eu fiz o teste para que ele pudesse testar 2 dividido por 0 e verificar se de fato ele vai errar, certo? Até porque se eu tirar isso aqui e realizar o teste, ó, e voltar para o meu bloco de teste, note que ele falhou, né? Ele reportou, ó, causou um erro de divisão por zero. Aí você, mas eu já esperava que isso acontecesse. Releva isso. Então, você implementar o expected é uma forma de relevar que exceções sejam disparadas durante os seus testes, certo, pessoal? Que aqui o feedback que você quer dar em relação aos seus testes é só apenas nas comparações de saída e de tempo de execução. Eu não quero que no meu relatório constem problemas em tempo de execução provocados por exceptions. Então, eu posso indicar aqui na minha annotation @teste que um erro desse tipo está previsto de acontecer. Eu quero concluir o processamento e eu não quero que a exceção conste no meu relatório. Então, a forma de fazer isso é utilizando o parâmetro expected associado à annotation @teste e aqui após o igual do expected, você indicar associado ao ponto class a classe que representa a exceção que você sabe que é esperada, porém você não quer que seja ou que faça parte do seu relatório de teste. E para finalizar a nossa introdução de JUnit, tem um detalhe também que é interessante em relação à implementação dos nossos testes. Por exemplo, aproveitando esse exemplo contextualizado, né? Nós temos vários testes de vários métodos aqui. Note que sempre quando eu executo a minha classe de teste, todos os testes são realizados. Vamos supor que o meu projeto já tenha 10.000 testes, 10.000 métodos a serem testados. E desses 10.000, apenas o método 20 foi o novo recurso que foi atualizado no meu projeto. Como os outros métodos já foram testados, não tem necessidade de eu levar um grande tempo de execução de testes para poder executar todos, se eu tenho ciência de que os outros recursos que já foram testados e não foram atualizados, que não precisem ser executados novamente, certo, pessoal? Então, teria uma forma de desativar, por exemplo, a execução do teste gera números infinitos, sem precisar excluir ele da minha classe, para que ele não seja executado, e sem ter necessidade de eu comentá-lo, por exemplo. Pessoal, existem annotations para poder você justamente realizar sintonia fina na execução dos seus testes, pequenas configurações que te permitam manter o template dos seus testes sem realizar grandes alterações. Como é que a gente pode fazer isso? Para que eu possa, por exemplo, ignorar que esse teste seja executado novamente, porque eu já sei que esse teste, que o método a ser testado está funcionando de forma fininha, do jeito que eu planejei, eu posso, antes do @teste, colocar uma annotation chamada de ignore. A partir do ignore, esse método de teste poderá ser desconsiderado. Note também que está sendo exibido um erro, porque para eu poder usar essa annotation, eu preciso importar a classe ignore, pertencente aqui ao framework, né, ao pacote de classes JUnit. Eu também posso colocar apenas a annotation, mas eu prefiro importar a classe toda, porque a partir dela eu tenho acesso à annotation ignore, certo? Eu posso ter acesso à classe ignore a partir da própria
annotation. Eu vou colocar ignore em todos os métodos que eu queira ignorar no meu relatório de teste. Então, eu posso ignorar tanto o teste gerar números, quanto o arroba ignore aqui também para o método para checar o melhor time. Já que eu não preciso mais testar isso. Todo mundo sabe que o Sport é o melhor time, então eu vou ignorar esse método também. Como cada método gera um siso aqui, indicando que ele está sendo executado ou que ele compõe os testes, uma forma de verificar se o ignore de fato está sendo respeitado é verificar se o sprint e ln de cada um dos métodos vão compor o meu relatório de teste. Né? Então aqui executar o arquivo de novo, abrir meu relatório de testes, ó, e note que apenas divisão por zero, subtrair e somar de fato foram executados. Note que ele diz que o teste passou, porém ele só diz agora, com uma mensagem meia cinza, agora nem é verde nem é vermelha, é cinza, que o teste passou. Porém, como ele não tem como garantir que todos os métodos de teste deram feedbacks favoráveis, porque a gente ignorou 2 testes, e quando a gente ignorou, a gente não sabe se o assert true aqui de fato retornou verdadeiro, e se aqui o timeout foi atingido, ele dá uma espécie de alerta. Ó. Apesar de os testes que eu executei funcionaram, tem alguns testes que eu pulei. Eu não sei se passou ou não. Entendeu? Porque os resultados externos não são mantidos, não são alocados em cache. Então ele diz, olha, do que eu pude testar, passou. Agora tem 2 métodos que foram ignorados. Dá para ver isso aqui no relatório. Então, para poder garantir 100%, é importante que você execute esse e esse método de teste, né? A fim de garantir os 100%. Mas você, no seu projeto, se você souber que esse método já foi testado e já teve o feedback que você queria ter, então é 100%, certo? Mas no seu relatório vai ficar claro que você não teve a intenção de executar alguns métodos. É aí que entra o termo @ignore. Ok, pessoal? Claro que tem outros detalhes que também você pode fazer em relação ao JUnit, mas como aqui a proposta é passar uma breve introdução e ao mesmo tempo a gente considera que foi passado os detalhes mais importantes, principalmente aqueles detalhes que viabilizam testes a serem aplicados em classe Java, a gente entende que com isso aqui você vai poder começar a iniciar no mundo dos testes aplicados em projetos Java, certo? Com esse conteúdo concluído, a gente finalmente vai sair da plataforma J2 Standard Edition e passamos a considerar a biblioteca de classes, a API associadas ao Java 2 Enterprise Edition. Então agora a gente vai estar saindo do escopo desktop e passaremos para o escopo cliente-servidor, né? Como viabilizar que nossas classes possam ser desenvolvidas para entregar projetos web e ao mesmo tempo permitir que a gente possa reutilizar classes implementadas para funcionar no padrão desktop, para que elas também possam integrar aplicações para web, né? Mostrando que Java é tão interessante no âmbito de reuso que também ele pode ser utilizado em plataformas diferentes e que código legado desenvolvido para uma plataforma possa ser embarcada em outro tipo de plataforma sem precisar grandes adaptações ou reimplementar tudo aquilo que você tenha feito no passado do zero. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu me diverti muito. E na próxima aula a gente começa o Java 2E. Ok, pessoal? Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem em casa.